Se você é um empreendedor ou faz parte de uma empresa em crescimento no mercado de jogos, está envolvido em uma jornada emocionante de criação de experiências únicas e envolventes para jogadores ao redor do mundo. No entanto, há um aspecto crucial que muitas startups e empresas não podem ignorar: as regulamentações de proteção de dados, como o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Eu sou Bruno Damasceno, especialista em proteção de dados pessoais na indústria de jogos, e hoje vamos falar sobre o que toda desenvolvedora de jogos deve saber sobre proteção de dados pessoais. Vamos embora! Vamos falar um pouco sobre os fundamentos do GDPR e a LGPD. O GDPR e a LGPD são leis bem semelhantes. Isso favorece as empresas brasileiras que buscam adentrar no mercado europeu, pois a LGPD é praticamente como uma filha do GDPR, que é uma legislação mais robusta, e quando uma empresa se encontra adequada a qualquer uma das duas leis, a sua adequação à outra demanda alguns ajustes. Mas antes de entrarmos em detalhes, vamos compreender um pouco sobre os princípios fundamentais que orientam o GDPR e a LGPD. O primeiro ponto é a finalidade transparente. Ambos os regulamentos enfatizam a necessidade de ter uma finalidade clara e informada para os jogadores sobre a sua coleta e processamento de seus dados pessoais. Isso significa que você deve explicar de forma transparente por que está coletando dados e como eles são usados antes mesmo de coletá-los. A finalidade é um ponto crucial do tratamento. Sem a finalidade, não deve existir o tratamento. Portanto, para coletar qualquer dado, deve-se possuir uma finalidade legítima para tratá-lo. O segundo ponto são os direitos dos titulares de dados. Sobre o GDPR e a LGPD, os jogadores têm direitos em relação aos seus dados pessoais. Isso inclui o direito de acessar, corrigir, excluir e exportar seus dados, até mesmo o direito de portabilidade deles para outras plataformas. Os desenvolvedores de jogos precisam estar preparados para permitir que os jogadores exerçam esses direitos. O terceiro ponto é a segurança dos dados. Proteger os dados pessoais dos jogadores contra acessos não autorizados e vazamentos é uma obrigação fundamental. Isso requer a implementação de medidas de segurança sólidas para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados. Agora que entendemos um pouco dos princípios básicos, vamos explorar por que essas regulamentações são cruciais para startups e empresas de jogos. Primeiro, a construção da confiança. Cumprir o GDPR e a LGPD demonstra que sua empresa se preocupa com a privacidade e a segurança dos jogadores, algo que hoje em dia tem se tornado cada vez mais exigido pelos consumidores, em decorrência dos constantes vazamentos e práticas ilícitas decorrentes da obtenção de dados pessoais. Isso ajuda a sua empresa a construir uma confiança e fidelidade à sua marca, tornando os jogadores mais propensos a se engajar e gastar dinheiro em seus jogos. Segundo, evitar riscos financeiros. Não cumprir as regulamentações pode resultar em multas substanciais e sanções, o que pode ser especialmente prejudicial para startups com recursos financeiros limitados. Mas, além de tudo, você pode sofrer danos à sua reputação, o que pode ser devastador para qualquer tipo de negócio, principalmente se tratando de um negócio em crescimento. Terceiro, acesso aos mercados internacionais. Se você planeja lançar seu jogo globalmente, a conformidade com as normas de proteção de dados pessoais é fundamental. Hoje o GDPR é uma referência como regulamentação de proteção de dados, e sua aplicação se estende a todas as empresas que buscam oferecer serviços e produtos à Europa. Nessa mesma linha, seguem a LGPD e o CCPA. Ignorar essas regulamentações pode limitar significativamente seu alcance e potencial de crescimento. O quarto é a oportunidade de negócios. É muito comum publishers e desenvolvedoras compartilharem dados pessoais com o objetivo de criar experiências e marketing mais focados nos seus consumidores. Mas há uma questão nas normas de proteção de dados, que é o efeito dominó da irregularidade
dos agentes de tratamento. Quando uma publisher está devidamente adequada às normas de proteção de dados pessoais, como GDPR e LGPD, elas buscam negócios apenas com empresas adequadas. Essa situação decorre da responsabilidade solidária do agente de tratamento no compartilhamento de dados pessoais. Se a publisher compartilhar dados com empresas não adequadas, elas podem sofrer sanções de maneira solidária. Isso coloca em risco essas publishers adequadas. Então, é bem comum que a publisher só busque empresas que já estejam adequadas a essas legislações com a finalidade de correr menos riscos, principalmente quando se diz a respeito de proteção de dados pessoais. Agora, vamos mergulhar um pouco nas implicações práticas dessas regulamentações e como elas afetam as startups e empresas de jogos. Primeiro, na coleta de dados. Certifique-se de estar ciente dos tipos de dados que a sua empresa coleta dos jogadores. Você deve explicar de forma simples e clara quais os dados estão sendo coletados, por que são necessários e como serão usados. Além disso, lembre-se que ao tratar dados de crianças, é necessário que você obtenha o consentimento do responsável de forma adequada antes de coletar qualquer informação pessoal. O segundo são as mecânicas de jogos e privacidade. Algumas mecânicas de jogo, como autenticação por meio de mídias sociais ou coletas de informações para personalizar a experiência do jogador, podem envolver a coleta de informações pessoais. É fundamental que você esteja em conformidade com as regras de privacidade ao implementar esses recursos. Terceiro, é a segurança dos dados de alto nível. A proteção de dados do jogador é uma prioridade absoluta. Isso envolve implementação de medidas técnicas sólidas, como criptografia, anonimização de dados, autenticação de 2 fatores e controle de acesso rigoroso para garantir que os dados permaneçam seguros e protegidos contra qualquer acesso não autorizado. O quarto é o gerenciamento do consentimento. Essa é a faca de 2 gumes de todo e qualquer tratamento. É essencial que você crie sistemas que permitam aos jogadores conceder ou retirar facilmente seu consentimento para o processamento de dados. Isso pode ser alcançado por meio de painéis de configuração de privacidade acessíveis e claros, com sistema de granulação de consentimento baseado em opt-in e opt-out, onde os jogadores têm controle total sobre suas preferências de dados. Lembre-se que a relação entre jogo e jogador é, além de tudo, uma relação de consumo. Não saia solicitando o consentimento para tudo. Lembre-se que antes de utilizar o consentimento, é necessário avaliar se ela é o requisito necessário para aquele tipo de tratamento. Quinto, é o aviso de privacidade detalhado. Certifique-se de que sua empresa tenha um aviso de privacidade abrangente que explique detalhadamente como os dados dos jogadores são coletados, usados, protegidos, qual a finalidade e o fundamento legal para o tratamento. Isso não é apenas uma obrigação legal, mas também ajuda a construir uma confiança entre você e o consumidor. Sexto é a política de privacidade. Tem uma política de privacidade interna onde será informado todos os procedimentos realizados com os dados, as medidas de segurança adotadas, bem como o ciclo de vida deles e as medidas para incidentes. O sétimo é o treinamento da equipe. Garanta que a sua equipe esteja devidamente treinada e consciente das regulamentações de proteção de dados. Isso é fundamental para garantir a conformidade em todos os aspectos do desenvolvimento dos seus jogos. O GDPR e a LGPD não são apenas regulamentações jurídicas complicadas, mas oportunidades para startups e empresas de jogos construírem marcas confiáveis, acessarem mercados globais e oferecerem experiências de jogo éticas. Proteger a privacidade dos jogadores é uma parte essencial de criar jogos envolventes e responsáveis. Lembre-se que as regulamentações de proteção de dados estão em constante evolução e é crucial manter-se atualizado e adaptar suas práticas conforme necessário. Em última análise, compreender e seguir essas regulamentações é uma jogada inteligente para startups de jogos
que desejam ter sucesso e prosperar no emocionante mundo dos games. E aí galera, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like e até a próxima.